Olá pessoal, a aula de hoje é para nós falarmos um pouco sobre a nomenclatura dos alcinos. Bom, para a gente reconhecer um alcino, a gente precisa verificar se existe uma ligação tripla. Os alcinos também são chamados de alquinos. Então o alcino mais simples, ou alquino mais simples, é o etino, que está sendo mostrado aqui logo acima. Essa substância apresenta somente dois átomos de carbono, e ele vai ser chamado de et, porque são dois átomos de carbono, em referência à ligação tripla e à terminação O. Ele também é conhecido por um nome não sistemático, que é o acetileno. O composto abaixo apresenta 4 átomos de carbono, e essa insaturação está no carbono número 2, então o nome desse composto ficaria but2ino. No composto abaixo, nós temos o que? 6 átomos de carbono e a ligação tripla está no carbono número 1. Então ele pode ser chamado somente de hexino ou hex-1-ino. Observem o último composto, que eu vou passar aqui, ó, circulando ele de azul. Se a gente observar, existem duas formas de numeração aí. A que começa do lado esquerdo e a que começa do lado direito. O que vai acontecer? Se eu começar pela numeração em azul, a gente percebe que as numerações para as ligações triplas ficam 1 e 4. Em preto ficarão 3 e 6. Neste caso, pensando nas regras de nomenclatura da IUPAC, eu preciso dar o menor número para essas ligações triplas. Então o nome correto em azul é hepta, lembrando que a gente coloca esse A quando a gente tem duas triplas ou mais. Então fica hepta 1,4 diino. O di é referência a duas ligações triplas. Bom, neste primeiro exemplo que nós veremos agora, circulado aqui em vermelho, o composto ele apresenta o quê? Vai apresentar uma cadeia principal com 5 átomos de carbono e um substituinte na posição 3, que é o metil. E a insaturação está no carbono número 1. Então o nome fica 3-metil-pente-1-ino ou poderia ficar somente 3-metil-pentino. Então esse 1 ele pode ser omitido. O próximo composto, que está aqui, ó, bem grande aqui com 13 átomos de carbono, ele vai apresentar várias ligações triplas. E aí ele vai ter alguns substituintes. Esses substituintes vão estar no carbono 9 e no carbono 10. Então no carbono 9 eu tenho um metil e no carbono 10 eu tenho um etil. Lembrando que eu preciso organizar esses substituintes em ordem alfabética. Então o primeiro a ser citado é o etil, no carbono número 10, 10 etil, 9 metil. E aí a cadeia principal ela tem 13 átomos de carbono. Então o prefixo para 13 é trideca. Então é metil, trideca, e agora eu coloco as posições das triplas, que estão no carbono 1, 4, 7 e 12. Então fica 1,4,7,12 tetraíno. No composto aqui abaixo, que eu circulei agora em azul, esse composto apresenta ligações duplas e triplas. E essas ligações elas estão em posições equivalentes. Quando acontece isso dentro da cadeia principal, que em ambos os lados, tanto na tripla quanto na dupla, vão ter a mesma numeração, a preferência para ficar com o menor número é para a dupla. Então o nome do composto correto seria o quê? Oct 2 em 6 ino. Tá? Então a preferência em posições equivalentes entre triplas e duplas é para a dupla. O composto agora que eu vou circular em verde, ele vai apresentar ligações triplas e duplas. Porém, a ligação tripla ela vai ter a menor numeração em relação à dupla. Então a numeração começa pela ligação tripla, porque não estão em posições equivalentes ela com a dupla. Então o composto, o nome ficaria o quê? No carbono número 1 eu tenho uma tripla, no carbono 4 eu tenho uma dupla, assim como no carbono 6 uma outra dupla. Então ele é dien,
Então é octa, referente a 8 átomos de carbono, 4,6 de 1 ínon. No último exemplo aqui, seguindo, nós também temos o quê? Um composto que apresenta ligações duplas e triplas. Porém, o que vai acontecer? Nós temos uma tripla que está logo no carbono 1, então é ela que vai determinar a numeração ali. Tá? Lembrando que, no caso, as ligações duplas, elas são citadas antes das ligações triplas. Então, o en vem antes do in. Então, a cadeia principal apresenta 10 átomos de carbono, então é deca. No carbono 3 e no carbono 5 é uma dupla, 3,5 de en. No carbono 1 e no carbono 8, duas duplas, 1,8 de ínon. Bom, agora nós veremos esse exemplo aqui que eu vou circular em vermelho. Neste exemplo, nós veremos o quê? Que esse composto apresenta ligações duplas e triplas. A cadeia principal é a mais longa possível, em que ela consiga incluir o maior número possível de ligações duplas e triplas. Então, mesmo que esse substituinte aí no carbono número 3, ele vai apresentar aí 4 átomos de carbono, ele é um substituinte saturado. Então, ele não vai fazer parte da cadeia principal, ele vai ser um substituinte. Ele vai ser o nosso substituinte butil. E aí a gente tem as ligações duplas e triplas em posições equivalentes. Então, essa numeração começa pela ligação dupla. Então, o nome do composto é 3-butil, 4-metil, hexa, 1,3 de 5 ínon. O composto seguinte, que eu vou aqui circular em azul, opa, ficou em vermelho. Então, esse que eu vou circular agora aqui em azul, eu não vou conseguir incluir dentro da cadeia principal todas as ligações duplas e triplas. Então, um desses aqui, né, uma dessas insaturações vão ficar fora. Neste caso, ficou esse vinil, né, ou etenil, como pode ser chamado esse substituinte do carbono 5, né, com 2 átomos de carbono numa ligação dupla, ele vai ficar fora da cadeia principal. Por quê? Porque a cadeia principal, se ela acabar empatando, né, em termos de insaturações, eu vou privilegiar a cadeia principal que apresentar o quê? O maior número de ligações duplas e triplas com o maior número de carbonos. Então, nesse caso, essa com 8 átomos de carbono é o máximo que eu vou conseguir incluir de insaturações, que são 3. Então, o substituinte está no carbono 5, posso chamá-lo de vinil ou etenil. A cadeia principal apresenta 8 átomos de carbono, então é oct. Duas duplas, né, na cadeia principal, OA, né, para dar consonância, e as numerações 1,4 de en, e a tripla ficou no carbono número 7, que é o 7-ino. Então, o nome do composto ficaria 5-vinil, octa, 1,4 de en, 7-ino. Bom, nosso primeiro exemplo aqui é um composto que apresenta 3 insaturações. E eu não vou conseguir também incluir essas insaturações na cadeia principal. Porém, quando eu faço a cadeia mais longa, ela também ocorre empate com 8 átomos de carbono. Então, eu tenho uma cadeia em que eu incluo as duas duplas e fica com 8 átomos de carbono, ou eu incluo uma dupla e uma tripla com também 8 átomos de carbono. Então, a preferência aqui, né, já que foram posições equivalentes, né, em termos de número de insaturações, como de número de carbonos, a preferência é para a ligação dupla. E aí, a gente precisa dar o nome desse substituinte que apresenta uma ligação tripla. Então, ele tem 3 átomos de carbono, então o prefixo para ele é prop.
ele apresenta insaturação tripla, né? Uma ligação tripla. Então, o sufixo é in e a terminação de substituinte é il. Somando tudo, eu tenho o propinil. Nesse caso, as numerações, né, elas foram omitidas para que ficasse mais simples. Mas caso eu precisasse mostrar, né, que fosse diferente de 1, né, então a gente utilizaria esse exemplo aqui de cima. Precisaria estar utilizando um parênteses para que você consiga dar o nome certinho dos índices, né, tanto da ligação tripla quanto da terminação, né, da parte que vai se conectar com a cadeia principal. Então ficaria prop, é no carbono 1 que tem a ligação tripla, prop 1 in, e é o carbono 1 também que faz a conexão, né, que faz essa ligação do substituinte com a cadeia principal, 1 il. Então se esses números forem diferentes de 1, né, pelo menos um deles, vocês vão precisar fazer a nomenclatura dessa forma, utilizando o parêntese aí, para você fazer essa citação. No nosso caso, como todos são uns, esses índices, né, eu posso estar omitindo e ficaria dessa forma mais simples ali de baixo. As duas formas estão corretas, mas a de baixo fica um pouquinho mais simples. Então, esse substituinte, o 5-propinil, cadeia principal com 8 átomos de carbono, prefixo oct, ligações duplas na 1 e na 6, então fica octa 1,6 dieno. O composto de baixo, que vai estar sendo circulado em verde, é uma cadeia fechada, é um cicloalcino ou um cicloalquino. A nomenclatura ela vai seguir aquelas regras que a gente já utilizou para a cadeia fechada. Vou ter que incluir o prefixo ciclo antes da cadeia principal aí. Então observe que o primeiro composto que apresenta o substituinte cloro, a numeração começou pela ligação tripla. Então ficou 3-cloro, ciclo, 9 átomos de carbono, ciclononino, ou ciclonon-1-ino. Seria também possível se eu quisesse mostrar o número 1 aí da referência da ligação tripla. O último composto aqui é uma cadeia fechada com 10 átomos de carbono. Ela tem um substituinte que é o metil, tem uma ligação dupla e uma tripla. Então essa numeração vai ter que dar preferência para quem? Para a ligação dupla. Então ali é que começa a numeração. Então, no carbono 9, eu tenho 9-metil, ciclo, DEC, né, que são 10 átomos de carbono. Número 1, para ligação dupla, 1-en. E no 4, uma tripla, 4-ino. É isso aí, pessoal. Não esqueçam que as dúvidas vocês podem estar retirando tanto no fórum quanto nos plantões de atendimento. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.